Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live. Uma alegria receber vocês todos aqui que já chegaram para acompanhar essa conversa, esse bate-papo que teremos nessa noite sobre aconselhamento bíblico e a igreja local. Qual é o papel da igreja local? Ou melhor, o que é aconselhamento bíblico e qual é o papel, então, do aconselhamento? A Escritura fala que esse é um tema precioso, o apóstolo Paulo nos fala em nos aconselharmos mutuamente. Como é que a gente pode se preparar para isso? Como a igreja pode encontrar-se equipada para esse tipo de ministério? E para nos ajudar com essa conversa, com esse bate-papo, nós temos dois irmãos queridos, preciosos, que ensinam na nossa escola, o professor Valdeci Santos, que é o nosso professor na área de aconselhamento bíblico, e o pastor professor Jairo Cáceres, que tem nos ajudado aí ao longo já de algum tempo em disciplinas dentro do nosso programa de aconselhamento bíblico. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Alegria, um prazer recebê-los. Por favor, deem aí o seu boa noite para as pessoas que já estão nos acompanhando. Boa noite a todos, é muito bom estar com vocês. Jairo, que bom ter você aqui conosco. Há tempos nós esperávamos esta sua participação e fico muito contente com sua presença aqui conosco. Uma alegria, viu? Uma alegria enorme. Eu tenho participado, sim, algumas vezes quando sou convidado e é sempre uma alegria participar e servir. Irmãos tão queridos, Reverendo Valdeci, Mauro, uma alegria estar hoje à noite compartilhando esse tempo de aconselhamento bíblico aqui com vocês. Deus permita que seja útil e encorajador. Amém, muito bom. E você que está chegando aí para nos acompanhar nesse bate-papo, muito obrigado porque você veio e você quer ouvir sobre esse tema. Por favor, comece aí cumprindo essas importantes liturgias das redes sociais, né? Primeira delas, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho, deixa o seu comentário. Por quê? Porque isso vai fazer com que a plataforma ou as plataformas, tanto do YouTube quanto do Facebook, divulguem para mais pessoas. Quanto mais comentários, quanto mais inscrições no canal e interações, mais gente vai poder ouvir ainda hoje essa live e também depois. Isso aí são os mistérios do algoritmo que replica para outros, entendendo que há interesse. E depois, por favor, vá até o nosso site, CPAJ Mackenzie BR, conheça nossos cursos, conheça nossa revista teológica, a Fides Reformata, que inclusive tem certamente artigos escritos na área de aconselhamento bíblico. E você vai poder ler ali, então, material rico, precioso e gratuito, tá? Para o seu crescimento dentro do campo da teologia. Muito bom, muito legal que vocês estão conosco. E agora, então, a gente pode começar aqui com a nossa série de questões e perguntas. Não esqueça, se você tiver uma pergunta que queira fazer aqui nos comentários, deixe a sua pergunta. Se for oportuno, se tiver tempo, a gente também vai procurar responder. Nosso irmão pastor Jairo Cáceres, ele é pastor de uma igreja aqui em São Paulo há muitos anos, e uma igreja que é acompanhada de um ministério na área de aconselhamento bíblico, que é o Ministério Nutra. Pastor Jairo, por favor, fala um pouquinho para nós da história do Nutra, né? E o que é o Nutra e como é que as pessoas, nossos ouvintes, irmãos, pastores, podem se beneficiar desse ministério. Legal. O Nutra é um ministério da Igreja Batista Pedras Vivas, é um ministério local, e eu estou na igreja, como você falou, há algum tempo, né? Um pouquinho de tempo. Estou há quase 36 anos na igreja, pastoreando a igreja.
Lá pelo 12º ano, mais ou menos, começou a surgir uma necessidade muito grande de aprofundar nessa área de como eu poderia, de modo efetivo, ajudar pessoas, e essa começou a ser uma busca, enfim, e nessa busca você tateia aqui, tateia ali, você põe um tentáculo aqui, outro tentáculo lá, até que chega uma convicção e eu começo a fazer o meu mestrado, ou curso de especialização, talvez melhor. E nesse sentido, nós temos um Dr. David Paulison vindo, nós temos Edward Welch vindo, e nós temos outros professores aqui dando aula, e começa a brotar uma convicção acerca da suficiência das Escrituras para lidar com as questões não orgânicas do homem. E começamos a pensar sobre o que fazer, e foi isso lá para os 1990 e alguma coisinha, e nós caminhamos um pouquinho mais, e num determinado dia chegou a convicção, vamos começar um treinamento, e eu fui para os Estados Unidos, acompanhei alguns irmãos que estão muito à frente de nós aí nessa área, subi um pouco nos ombros deles e pedi para que eles me ajudassem. Eu recebi algum material, trouxe para o Brasil, e esse material eu tornei, enfim, assim, em um período de 1 ano, a gente tornou em uma apostila grande, que é a apostila básica do Nutra hoje. Isso começou, então, uma turma em 2002, foi a primeira turma, e essa turma tinha 32 alunos apenas, que foi seguida de uma segunda turma com 60, se não me engano, 50 e alguma coisa, de uma terceira turma com 90, e de lá para cá, e nós estamos fazendo em 2021, 20 anos de existência do curso, e esse curso hoje nós temos aí quase 400 nomes numa lista de espera, não é? Então, nós temos um grande grupo, e infelizmente eu não digo isso com grande prazer, eu queria atender todo mundo e não ter lista de espera. Nós temos um problema físico de espaço e, nos últimos 2 anos, um problema crônico, né, de poder reunir em um espaço com mais alunos presentes numa sala. Nós começamos o curso em 2002 e eu percebi que precisava de literatura. E como é que nós vamos fazer? Quem são os professores? Alguns deles foram os primeiros treinados aqui, outros deles chegaram depois de fazerem os seus doutorados fora e mestrados fora também. Alguns irmãos foram se capacitando e fazendo os cursos que eram oferecidos internamente, e nós percebemos que precisávamos de livros. Os livros que eu li na especialização eram livros em inglês. Eu não posso fazer isso se o meu propósito é oferecer um treinamento para a igreja, não é? E então a liderança de Pedras Vivas concordou, e bravamente eles assumiram o risco de fazer assumiram aí uma editora, um CNPJ específico, Nutra Publicações, e Nutra é uma sigla que talvez valesse a pena dizer, Núcleo de Treinamento, Recursos e Aconselhamento Bíblico, né? É o treinamento que é oferecido ano a ano, é o aconselhamento que é oferecido sempre que demandado, e são os recursos que a editora, que começou em 2008, ela tem. Nós começamos com um único livro, um primeiro livro, em parceria com a BCB, um livro de Jay Adams, Uma Perspectiva Bíblica da Autoestima. E nós fizemos um bom trabalho no começo, que eu tive que jogar todas as 3.000 cópias fora, porque tinha uma porção de erros nela e eu precisei refazer, e ao invés de jogar isso para o público, nós refizemos a primeira edição e começamos a aprender como é que é ser uma editora. E hoje nós temos mais de 50 títulos, pequenininho, né? Porque Fiel, Vida Nova, Vida, Mundo Cristão, tem um catálogo de 300, 400 títulos, a gente tem um catálogo bem miudinho, mas bem específico, e esse material é usado hoje para a igreja. Então, nesse sentido, Mauro, eu diria para você que a primeira ideia, não era nem fazer um curso para alcançar tantas pessoas fora, era mais um curso local, para alcançar os amigos de igrejas que nós conhecíamos, mas ele ganhou um contorno de ser conhecido e enfim, ganhou uma referência, uma reputação, e nós temos nos surpreendido em ver a graça de Deus nos acompanhar nesses anos todos, enfim. Então, essa é a história do Nutra, abreviadamente aqui, para o nosso primeiro momento de bate-papo. Havia uma necessidade de
conselheiros. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos essa designação de conselheiros bíblicos, né? Havia muito a designação de aconselhamento pastoral. Os treinamentos estavam na direção da psicologia pastoral. Então, isso chegou com o tempo e tem ficado e tem sido assim. E é bom ver que hoje no Brasil nós temos inúmeras instituições que estão trabalhando com a mesma convicção que foi a nossa no início, em 2002. Muito bom, pastor, que bom ouvir, e importante lembrar um estímulo, não é? Várias pessoas aqui dizendo, estou na fila há tanto tempo, estou na fila há tanto tempo. Esse é um aspecto importante, saber, primeiro, da relevância e da necessidade. Segundo, saber que um ministério só não supriu tudo o que precisava, tanto é que os irmãos estão aí, né? E terceiro, não desprezem os pequenos começos. Deus abençoa, né, iniciativas que são do reino, que são para o bem da igreja, que são para o crescimento espiritual e maturidade do povo de Deus. Que coisa boa ouvir esse testemunho e ouvir essa história. Alguma coisa sobre isso, professor Valdeci? Não, só dizer que os livros da editora Nutra têm sido muito utilizados nos cursos que nós ministramos lá no Jumper. Acho que a maioria da literatura que hoje nós recomendamos vem da editora Nutra, e recentemente a Nutra publicou, assim, acabou de sair do forno, uma literatura para adolescentes. Então, são 4 livretos, eu dei uma olhada neles, já recomendei aqui na igreja local. É um tipo de literatura que normalmente você não encontra no Brasil. Normalmente você encontra literatura para os pais de adolescentes, ou para aqueles que trabalham com adolescentes. Estes não, é para o adolescente ler, e o adolescente estudar. Então, depois dê uma olhada lá no site da Nutra, eu tenho certeza que você vai se surpreender positivamente. Deixa eu só falar, Mauro, só falar um pouquinho sobre isso, já que você tocou. Esse livro, esses 4 livros que estão dentro de um box, não é, que você está se referindo, ele é um livro só nos Estados Unidos. E eu conversei com a P&R lá nos Estados Unidos e disse para eles, um adolescente, talvez no Brasil, em alguns núcleos sim, mas em outros não, ele não lerá 300 páginas. Eu posso dividir esse livro em 4 livros? E eles, esse aí. E eles concordaram e ficou muito bonito, a arte ficou muito bonita e o conteúdo é muito bom. E há 2 semanas o Priolo estava no Brasil conosco numa conferência Nutra Palavra da Vida. E foi muito impactante ouvir ele falar sobre o desejo de agradar outros. E, enfim, esse livro é novinho, está novinho em folha, excelente material para o filho adolescente ler e interagir com o pai ler com o filho, enfim, excelente material, muito boa lembrança. Obrigado por lembrar. Ok. Eu vou procurar o link aqui daqui a pouco e coloco aí para o pessoal. Já coloquei o link. Eu já coloquei aqui o da Nutra Publicações, eu já coloquei aqui. Eu estou procurando aqui o dos cursos especificamente. É na igreja, pastor? Pedrasvivas.com.br, treinamentos Nutra. E tem um treinamento em teologia também, o PAT. Está tudo lá. Pedrasvivas.com.br, treinamentos Nutra PAT, está tudo lá. Legal, muito bom. Professor Valdeci, fala um pouquinho para nós sobre a importância da igreja local no processo do aconselhamento. Ótimo. É muito bom falar sobre isso, porque, no geral, as pessoas olham para a igreja e consideram apenas algumas deficiências da igreja em relação ao aconselhamento. Muitos pensam o seguinte, olha, o papel da igreja é pregar o evangelho, mas se você quiser, de fato, alguma coisa que vai lidar com seus problemas, não procure na igreja. A igreja é mais ou menos como um puxadinho do verdadeiro cuidado da alma. É isso que as pessoas, no geral, pensam. E eu creio que isso é totalmente errado, essa perspectiva, e a igreja tem uma importância muito grande por várias razões. Em primeiro lugar, porque ela cumpre um mandamento bíblico. Lá em Colossenses, capítulo de número 3, diz que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós,
e nós devemos nos instruirmos e aconselharmos mutuamente. Então, esse é um aspecto. Romanos, capítulo de número 15, verso de número 4, também diz que nós devemos admoestar uns aos outros. E todas essas cartas foram escritas para a igreja local, o contexto de igreja local. Então, a primeira importância seria isso, é o cumprimento de um mandamento bíblico. Mas a segunda importância, aí que eu acho interessante, é que a igreja oferece inúmeras vantagens que nenhuma outra abordagem terapêutica consegue suprir. Por exemplo, na igreja, nós já estamos acostumados a lidar com as grandes questões da vida. Questões existenciais, por exemplo, qual que é o propósito da sua vida? Questões circunstanciais, como está o seu relacionamento conjugal. Nós lidamos com questões, muitas vezes, relacionais, emocionais. Nós já estamos acostumados com isso. Na ministração, na palavra, escola dominical, estudos bíblicos. Então, quando chega o aconselhamento bíblico, é uma maneira de você complementar esse aspecto. Uma outra coisa é que quando o aconselhamento bíblico é praticado na igreja local, é a possibilidade de você integrar adoração e aconselhamento, adoração e a cura, o cuidado com a alma. Se você observar na nossa tradição presbiteriana, né, do breve catecismo, o principal propósito da vida é glorificar a Deus e desfrutá-lo eternamente. Então, esse é o propósito do aconselhamento bíblico, ajudar a pessoa a glorificar a Deus e desfrutá-lo. Outra vantagem que eu vejo da igreja local é que um conselheiro sábio na igreja local, ele já conhece as pessoas. Ele já notou e observou essas pessoas praticando a fé, observando a dinâmica dos seus relacionamentos. Nenhum terapeuta tem esse conhecimento. E muitas vezes o conselheiro bíblico, eu fico imaginando, né? Pastor Jairo falou que está na igreja há 36 anos. Então ele conhece os casais, conhece os filhos, conhece os netos, e quando ele senta para conversar com essas pessoas, o conhecimento que ele possui dessas pessoas é tão profundo que nenhum terapeuta secular teria isso, porque não tem essa vivência. Então, veja que grande vantagem. Uma outra vantagem, no aconselhamento bíblico na igreja local, as pessoas são tratadas como pessoas e não como casos, não como diagnósticos. Quando a pessoa vai num terapeuta secular, diz assim, olha, estou tratando do caso X. Na igreja local se diz, eu estou tratando do irmão e da irmã, que tem dons, tem uma personalidade, uma nova identidade, então ela é tratada como pessoa. A igreja tem inúmeros recursos que ajudam no aconselhamento bíblico. Você está lidando com aconselhamento de casais, tem um encontro de casais na igreja. Você está aconselhando um jovem, tem uma sociedade de jovens na igreja, você pode integrá-los. Então, há várias coisas nesse aspecto muito benéfico em tudo isso. Sem falar dos meios de graça. A ministração da palavra de Deus, que dominicalmente ocorre, sem falar dos meios de graça, a ceia do Senhor, a comunhão dos santos. Então, é extremamente oportuno o aconselhamento bíblico na igreja local, e a igreja local é extremamente importante no processo do aconselhamento bíblico. Eu poderia elaborar nisso, mas eu preciso fazer uma síntese. Muito bom. Algum comentário, pastor Jairo? Eu tenho sim. Eu julgo que isso que o reverendo Valdeci falou é importante. O centro de aconselhamento não é um lugar, é a igreja. A igreja é o centro de aconselhamento. É o ambiente onde a transformação do indivíduo à imagem de Cristo se processa melhor. Então, lá ele vai ter tudo isso que o reverendo Valdeci mencionou, ele vai ter oração, ele vai ter comunhão, ele vai ter palavra, adoração, exemplos, modelos. Não é isso que Romanos 15, 14 diz? Estou absolutamente certo que vocês têm toda a compaixão, possibilidade de ministrar mutuamente, vocês estão aptos a isso. Quando você olha para 1 Tessalonicenses 4,18, ele diz,
consolai-vos uns aos outros, com essas palavras. Quando você vai um pouquinho à frente, em 1 Tessalonicenses 5,14, exortamo-vos também, irmãos, a que consoleis, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos. É parte da vida da igreja, a dinâmica da igreja. E se tem alguém que entende da alma humana, não é? Essa pessoa é o Pai, o Filho e o Espírito. São as três pessoas que entendem da alma humana, mais do que qualquer outra pessoa poderia argumentar em favor do conhecimento da alma humana. Então, eu diria que a igreja é a referência, é a agência mais poderosa da face da terra para que ela possa fazer esse trabalho de ministrar ao coração do indivíduo. Faz tudo na igreja. A igreja é uma igreja plural, ela tem missões, ela tem evangelismo, ela tem pregação, ela tem investimento em todas as áreas, aconselhamento, enfim. É um aspecto importante da teologia prática, né? A teologia prática, né? É um aspecto importante da dinâmica da igreja. E é por isso que eu tenho lutado para que o aconselhamento fique dentro da igreja e não saia da igreja, como aconteceu no século passado, né? Para os consultórios, que ela permaneça na igreja. E certamente há níveis de entendimento aí que a gente precisa ganhar, coisas que nós precisamos. E um pouquinho antes nós falávamos aqui de pastores pedindo ajuda para pastores, isso é muito importante, não é? Eu preciso de ajuda. E muitas vezes eu peço para alguém, eu tenho uma situação, não sei como, você me ajuda a pensar, enfim. E essa é uma caminhada que a gente faz dentro da igreja, o Centro de Aconselhamento Bíblico. Então, como pastor de uma igreja local, que eu tenho tido o privilégio de ser nos últimos anos, né? Eu preciso dar o testemunho que, até pela minha condição de não ser o pastor de tempo integral da igreja, da minha necessidade dessas coisas. Então, eu chego na segunda-feira no escritório, vou lá no Dr. Valdeci e coloco, estou com esse caso, estou com esse problema, estou com essa condição, não é? E tem outros professores nossos aqui do Under Jumper que também, né, na mesma condição, na mesma situação, e que a gente pode se aconselhar mutuamente. Esse é um ponto, né? Aconselhar para aconselhar. E às vezes um desenvolveu algo tecnicamente, né, ou uma percepção mais profunda de uma situação, ou a incapacidade que eu tenho pelo envolvimento da situação de fazer a melhor leitura de tudo, né? E é bom, é muito bom ter esses lados aí que nos auxiliam para desenvolver o aconselhamento bíblico na igreja, né? Esse aconselhai-vos mutuamente é a instrução que precisa chegar a todos os crentes para que nós possamos desenvolver esse ministério. Muito bom. Pastor Jairo, com essa experiência do Nutra, com a história que nos contou no começo, com a experiência que já teve, o que os nossos colegas, pastores, membros de igreja e conselheiros que estão aqui nos ouvindo nessa hora, quais seriam as melhores estratégias para desenvolver um ministério de aconselhamento na igreja deles? Eu tenho o privilégio de ter uma liderança que apoiou a iniciativa desde o princípio. Então, isso é um privilégio. Eles, quando ouviram a possibilidade, eles apoiaram a possibilidade de estabelecer um treinamento. Levamos para a igreja aprovou maciçamente e tem apoiado até hoje, enfim. O primeiro elemento, então, Mauro, eu diria que seria você ter o apoio dos líderes da sua igreja local. Eles precisam concordar com você de que a palavra de Deus é suficiente para lidar com essas questões da alma humana e que nós temos nela todos os recursos que nós precisamos. Isso por si, eu estou falando aqui em um segundo, talvez leve alguns anos para você estabelecer essa unidade de pensamento em determinados grupos, não é? Se é que vai conseguir. Então, eu sou privilegiado de ter o grupo inteiro pensando a mesma coisa
E aqueles que estavam desalinhados saíram, e os que ficaram alinhados permaneceram, e vieram outros e muitos mais. Até começar o treinamento em aconselhamento, a igreja era um número X. Quando começamos a falar de modo mais eficiente, atender pessoas e as demandas, a igreja mais que quadruplicou, não é? Nós tínhamos um número X aí durante um bom tempo e depois ela mais que quadruplicou. E por quê? Porque ela tornou-se uma igreja conhecida com uma reputação de que tem material de aconselhamento lá e que as pessoas podem recorrer. E que cria para mim alguns problemas, que eu preciso sempre conversar com meus colegas sobre quem está indo lá e está fazendo o quê e tal. Eu diria que a primeira coisa é o apoio da liderança. A segunda coisa que eu diria pregue na sua igreja, se você for um pastor, tudo o que você pretende ensinar. Teste todos os estudos e materiais com os membros da sua igreja. Teste no sentido não de faça uma experiência, mas aplique tudo o que você vai ensinar em aconselhamento bíblico aos sermões que você vai pregar na sua igreja, se você for um pastor. E então, difunda aquelas questões das mais diversas, e você pode pegar qualquer livro competente sobre aconselhamento bíblico e você vai ver algum material de temas que você pode usar como modelo para pregar na sua igreja local. Comece, em terceiro lugar, pequenos grupos com aquelas pessoas que mais se identificam com o relacionamento com outros. Nem todos se identificam com isso. Alguns irmãos da igreja são mais voltados para serviço, outros irmãos para relacionamento. E todos têm o seu lugar, somos um corpo, 1 Coríntios 12, cada um tem o seu papel e cada um desempenha o seu papel dentro da igreja local. Aqueles que têm um desejo muito mais acentuado, todos deveriam ter um desejo de relacionamento, porque é um propósito do relacionamento, é ganhar outros, então eu preciso me relacionar, mas aqueles que têm um desejo mais intenso de relacionamento, chame para perto de você e comece um grupo onde, para esses indivíduos, você vai estabelecer todo o currículo que você daria num treinamento formal, que foi o que aconteceu. Eu estou repartindo um pouco do que eu fiz aqui, tá bom? É um pouco da nossa experiência. Não é para ser a experiência de outros pastores, talvez, mas é uma sugestão. Então, lá eu comecei a colocar, e eles se reuniam na sala da minha casa, e na sala da minha casa haviam 14, 15 pessoas, a gente tinha 1h30, 2 de conversa sobre natureza de problema, idolatria, propósito da vida, mudança, dinâmica bíblica de mudança, e entra em todos os temas, antropologia bíblica, nesse grupo menor. A esse grupo menor, depois de receberem essa coisa básica, esse conhecimento mais básico, então, eles receberam as tratativas de casos específicos. Então, os encontros seguintes, e hoje eles são conduzidos pelo meu filho, Davi. Davi é um baita de um pastor na nossa igreja, e ele conduz o povo de uma maneira impressionante. Ele tem conduzido os pequenos grupos hoje de uma forma que a gente leva casos. Então, nós temos inúmeros casos que a gente leva, e como é que vamos tratar? Que tal usar esse material? Que tal aquele? Que tal esse livro? Que tal esse texto da Bíblia? Enfim, eu diria que esse seria uma maneira de fazer isso. Desses mais interessados, alguns são os reprodutores, não é? Desse menor, tem lá 2 ou 3 que eles são aqueles indivíduos que disseram, é isso aí, eu vou reproduzir, eu quero passar isso para outros, eu me dedicaria a Pedro, Tiago, João, não é? Eu pegaria esses indivíduos e andaria com eles um pouquinho mais de perto, repartindo algumas coisas mais, enfim. A minha tentativa foi, reverendo Mauro, de comprar uma câmera, eu comprei à época, e filmar os aconselhamentos para que eu pudesse usar como ilustração, não todos, mas aqueles que eram possíveis de serem feitos assim. Sabe quantas pessoas autorizaram fazer isso em todos os meus aconselhamentos? Nenhum. O CCIF, que o reverendo Valdeci, tem uma câmera lá, o indivíduo assina, os estudantes ficam atrás, né, para quem conhece o CCIF, mas aqui não. Então, a gente tem que suscitar casos e colocar casos.
enfim, isso enfraquece um pouco. Mas eu diria que seria isso: o apoio da liderança, um forte embasamento da igreja acerca do que vai ser ministrado nesses treinamentos, os tópicos que serão ministrados, o treinamento de um grupo menor de pessoas interessadas, depois o aprofundamento desse grupo em casos específicos, e aqueles 2 ou 3 que se interessaram um pouco mais, pegar esses indivíduos e andar com eles, e talvez eles sejam os seus reprodutores, aqueles que vão se reproduzir em tantos outros. Isso é tão forte hoje na nossa igreja, que quem chega, ele diz: a mensagem que eu ouço no grupo de crianças, lá no berçário, no grupo de crianças, nos juniores, nos jovens, nos adolescentes, nos casais e na igreja, é a mesma. A tônica é a mesma. Então, existe... Bom, isso leva tempo, né? Por isso que isso leva algum tempo, não é uma coisa de 4 anos, 5 anos. É uma coisa que demora um pouco mais, enfim. E o nosso modelo congregacional permite isso bastante bem e ajuda, nesse sentido, a permanência longa no processo. Eu diria que talvez uma boa estratégia seria começar dessa maneira, e caminhando devagar, caminhando devagar. Muitas igrejas hoje querem ter um curso de aconselhamento, um treinamento, se Deus der, amém, aleluia, toque o bonde aí com a sua igreja. Mas não pretenda um curso, pretenda treinar o povo de Deus dentro da sua igreja local. A igreja é o centro de aconselhamento. Eu acho legal esse resumo todo que Jairo fez da experiência dele, não é? Normalmente eu tenho falado com alguns pastores interessados em iniciar, desenvolver um ministério de aconselhamento na igreja local. Seguinte, comece pela pregação. Se na pregação você faz uma boa aplicação do sermão. Aqui é um ponto extremamente importante, porque há muitos pregadores que eles fazem uma boa exegese, tem boa teologia, mas eles concluem o sermão sem aplicar, e eles dizem assim: e que o Espírito Santo aplique aos vossos corações a palavra de Deus. E a pessoa vai embora, como se a aplicação não fosse a parte tão importante do sermão. Aplicação o que isso tem a ver com a sua vida, do dia a dia? Você leva o membro da igreja a pensar. Então, no púlpito, ele é extremamente importante. E uma outra coisa, especialmente para os pastores, não use um caso de aconselhamento como ilustração de sermão. Você está queimando todo o ministério de aconselhamento, porque você está dizendo que os membros da igreja não podem confiar em você como conselheiro. Isso que Jairo colocou da liderança é muito importante. Eu queria só compartilhar uma experiênciazinha do Ed Welch. Uma vez estava conversando com o Ed Welch e ele disse para mim o seguinte: meu pastor, Ed é um presbítero, aliás, deixa eu só deixar bem claro para vocês, Ed Welch é um presbítero em uma igreja local, ele serve ao Senhor Deus ali no CCIF, como professor, como conselheiro bíblico, mas na igreja local ele atua como presbítero. A esposa dele é secretária da igreja, né? Então, e aí um dia Ed diz: meu pastor chegou para mim e ele disse: Ed, nós vamos começar uma classe de escola dominical sobre introdução ao aconselhamento bíblico e eu quero que você lecione essa classe. E o Ed virou para ele e disse assim: eu não. Ele diz: eu não vou fazer isso. Aí eu virei para o Ed e falei assim: rapaz, mas por que você não fala? Por que você não quis? Né? Você é tão qualificado. Aí ele diz: agora eu vou te ensinar uma lição. Vocês, pastores, muitas vezes criam os eventos e as programações na cabeça de vocês e depois vocês jogam para a liderança para executar. Ele diz assim: se eu fosse um participante da coisa, se ele tivesse conversado comigo, elaborado, ele diz: eu não fiz isso por capricho. Eu fiz isso porque eu preciso ensinar para ele. É um irmão querido, é um irmão amado. Deixe a liderança participar dos seus projetos. E ele diz: agora eu estou ensinando para você também, né? Leve a liderança a participar dos seus projetos. Se a liderança estiver contigo, é mais fácil. Se a liderança não estiver com você, você corre o risco de, muitas vezes, desenvolver um ministério que não vai ter segmento, porque a liderança não vai acompanhar, não vai alimentar. Então, essa experiência que Jairo colocou é fantástica nesse sentido, não é?
leve alguns membros, leve literatura para a sua igreja. Eu tenho mostrado e apresentado boa literatura de aconselhamento bíblico para os membros da minha igreja, porque muitos deles gostariam de aprender mais, eles não têm condições de participar de uma conferência, eles estão nos 400 da lista lá do programa do Nutri, então eles não puderam entrar ainda, mas leve literatura para eles, certo? Apresente coisas boas que podem ajudá-los nesse sentido. É uma maneira de você investir na vida daqueles que são os voluntários trabalhando na tua igreja também. Então, algumas dicas além dessas que foram colocadas pelo pastor Jairo, que eu concordo plenamente. Deixa eu só acrescentar, o reverendo Valdeci me fez lembrar duas coisas importantes aqui que ele mencionou e são realmente importantes. A primeira delas, pregue e aplique. E se você quer um material bom para isso, a Editora Fiel tem, eu acho que os DVDs, CDs, ou sei lá como é que hoje é isso, né? Outro dia eu cometi o erro de dizer na minha igreja que eu tinha uma fita de gravação, me perguntaram de que planeta eu vim, né? Mas tem algum recurso que se usa lá para trazer as pregações de Jay Adams quando ele veio para o Brasil. E quando ele veio para o Brasil, ele falou sobre pregação expositiva. E ele enfatizou muito esse aspecto que o reverendo Valdeci colocou da aplicação. Então, procure lá, tem gravado isso em algum lugar, não sei se um pendrive que eles vão mandar, um link, eu não tenho certeza, mas sem dúvida vale a pena. E a segunda coisa é, nunca use ilustrações da sua igreja. Se usar, como nós usamos muitas ilustrações, utilize ilustrações sem nome, sem lugar, de outros locais, de outros ambientes, aonde você não exponha os irmãos que confiaram seus problemas a você. Uhum. Começa assim, certo dia, num certo lugar, uma certa pessoa... né? É isso aí, num certo lugar, numa certa cidade, houve alguma coisa que não seja da sua igreja, né, Mauro? Que não seja esse certo lugar e certa pessoa da sua igreja. E está sentado aqui no banco à direita. Rapaz, se você faz isso, depois a igreja vai virar para você e falar assim, pastor, nós não sabemos como viver, como essa igreja seria sem o senhor, mas nós queremos tentar. Então, o senhor está liberado para procurar campo em outro lugar. Muito bem. Então, se você, pessoal, se vocês estão aí, não anotaram isso, olha lá, o resumão, pega a caneta aí. 3, 2, 1. Primeiro, trabalhe a sua liderança. Segundo, na sua exposição, na pregação, coloque os princípios de aconselhamento. Terceiro, afunile, pegue as pessoas, vá afunilando até chegar àquele grupo que tem condição de ensinar, replicar e fazer com que isso chegue na igreja como um todo e até que a igreja se torne uma igreja conselheira, não é? Você treina os irmãos da igreja para fazerem todas essas coisas. E nós, aqui no Andrew Jumper, nós temos a alegria de ajudar a treinar conselheiros bíblicos. E eu queria trazer para vocês essa importante mensagem. Nós temos aqui no Andrew Jumper cursos de aconselhamento bíblico também, tá? Esses cursos estão aí no nosso Magister Divinitatis, ok? E você pode fazer esse curso agora, o MDiv do Andrew Jumper, 100% online. Também no nosso EAD, que é o primeiro que está aí na listinha, a gente tem aí disciplinas que tratam do aconselhamento bíblico. Você pode usar isso como uma introdução. Nós temos também, com processo seletivo aberto, o nosso RMI, o nosso programa de revitalização e multiplicação de igrejas, que é um programa híbrido semipresencial. E ainda temos o nosso EMEI, em Liderança Educacional Cristã, que é uma parceria do Andrew Jumper com o Gordon College, em Boston, nos Estados Unidos. Vá até o nosso site, CPAJ Mackenzie BR. Clica lá em processo seletivo, no topo da página, e você vai poder conhecer, então, os nossos cursos com processo seletivo aberto. Pode ser que no ano que vem você esteja estudando conosco ou mais.
nos nossos cursos de EAD, você pode começar agora a estudar na próxima disciplina, e nós vamos ter mais uma disciplina agora nos próximos dias, e você pode começar a estudar já conosco, tá bom? Fica a dica e conheça os cursos do Andrew Jumper. Professor Jairo Cáceres acabou de ministrar uma disciplina para a gente, aqui no Andrew Jumper. Qual foi a disciplina, professor? O aconselhamento bíblico e a igreja local. Ok, bem isso aí, não é? E aí imagina, 30 horas aula com o professor Jairo, aprendendo sobre isso e como você pratica, como você implanta, porque os alunos conversam entre si, compartilham ideias, né? E isso certamente enriquece esses projetos para a sua igreja, pastor, presbítero e etc. Muito bom, vamos aqui para mais uma questão. Quais são pontos positivos e negativos de um ministério paraeclesiástico? Dr. Valdeci, explica o que é paraeclesiástico e quais são os pontos positivos e negativos. O ministério paraeclesiástico é aquele que o propósito dele é sempre de assistir a igreja, nunca substituir a atividade da igreja local, né? Então, nesse aspecto, vamos imaginar, nós citamos hoje aqui a Nutra Edições. Ela é um ministério paraeclesiástico, ela está para assistir a igreja local em termos de literatura, em termos do conhecimento, a produção de boas obras para o aconselhamento bíblico, tá? Nesse aspecto, enquanto ela está assistindo a igreja, é sempre um aspecto positivo. Ela está assistindo a igreja desempenhar e desenvolver o seu ministério, a sua missão, seja ela missão evangelística, seja ela missão da adoração, seja ela missão do aconselhamento bíblico. Então, o papel de um ministério paraeclesiástico é um papel complementar, nunca um papel de competir com a igreja local. Qual que é o ponto negativo? O ponto negativo é quando esse ministério procura ser independente ou, muitas vezes, até mesmo competir com a igreja local. Você tem inúmeras igrejas, aliás, você tem inúmeras editoras cristãs que elas acabam, muitas vezes, perdendo a sua funcionalidade, a sua função, porque elas se tornaram independentes da igreja local. Elas começaram, na verdade, a buscar mais o lucro da igreja local do que dar uma assistência à igreja local. Elas procuraram, muitas vezes, agir como se elas fossem a igreja, tivessem uma voz, e acontece isso até mesmo em publicadoras, já que nós estamos falando aqui, peguei logo no início esse exemplo, publicadoras, editoras que são denominacionais. Você tem editoras na Igreja Presbiteriana, você tem editoras na Igreja Assembleia de Deus, e assim por diante. A partir do momento que ela se torna independente da igreja local e ela não está servindo a igreja local, começou a ser negativo, tá? Já que eu contei uma experiência com Ed Welch, deixa eu contar uma outra experiência com John MacArthur. Visitando a igreja do John MacArthur, visitando o seminário, eu estava conversando com o Dr. Barrick lá, e eu achei muito interessante John MacArthur, apresentando assim o seminário atrás da igreja. E aí eu peguei, né, e perguntei assim, mas como é que pode um seminário assim praticamente no pátio da igreja, atrás da igreja? Por que isso? Ele diz, porque isso é pedagógico. Porque todas as vezes que o seminário foi desvinculado da igreja local, o liberalismo entrou e o efeito foi danoso para a igreja local. Bom, aquela é uma excelente ilustração. É claro que se aquele seminário se tornasse para-eclesiástico competindo com a igreja, seria nocivo. Da mesma forma, o ministério de aconselhamento, se ele existe competindo com a igreja, ele é nocivo, certo? Mas se ele existe como para suprir ou para assistir ao trabalho da igreja local, equipando os santos para o desempenho da sua missão,
esse é um trabalho benéfico, ele pode ser um trabalho benéfico. É a maneira como eu vejo nesse sentido. Muito bom. Mas o Jairo corrige agora minha opinião, quer ver? Nada a acrescentar, nada a acrescentar. Eu só diria, no caso de Nutra Publicações, ela necessariamente nem desvinculado da igreja está. Ela é um braço da igreja, está no organograma da igreja. A liderança tem autoridade para mexer a qualquer momento e fazer o que quiser com ela. Enfim, eu só sou a pessoa que mexe os pauzinhos lá para o negócio rodar, mas a qualquer momento a liderança pode tomar qualquer decisão, é o ministério da igreja. Acho que é o Wagner que coloca aí a opinião dele na interação conosco, não é? Que um ministério para-eclesiástico que ele trabalha, que é Desafio Jovem, por exemplo. E eu diria que o mesmo critério se aplica, né? Se é para assistir à igreja, tem a sua funcionalidade, tem o seu objetivo. Se é para competir com a igreja ou para tentar substituir aquilo que a igreja faz, acaba sendo nocivo e muitas vezes se perde. A história tem mostrado vários ministérios para-eclesiásticos se perderam porque eles começaram a competir com a igreja e deixaram de assistir à igreja. Muito bom. Eu sou muito grato aos seminários, né? Eu tenho uma dívida de gratidão com o seminário no qual me formei, Palavra da Vida, é muito grande, é um ministério para-eclesiástico. O meu filho tem uma dívida de gratidão muito grande com Palavra da Vida e agora Andrew Jumper, que ele tem falado de quão ele tem sido enriquecido com o material, experiência dos professores, dos contatos. Isso tem sido muito especial. Enfim, existem muitas maneiras de um ministério para-eclesiástico ser útil para a igreja local e atender ao propósito que Deus estabeleceu para ela. Muito bom. Informações aí, né? O pastor Jonatas Miranda está dizendo que as palestras do Jay Adams, faladas aí pelo pastor Jairo, estão todas no YouTube, acessíveis. O Dario até colocou o link da primeira palestra. O link da primeira palestra está aí. Então, aí você vai poder ver aí na sequência. Maravilhoso. Maravilhoso. Um material riquíssimo. Tá bom? Então, é importante aí que vocês acompanhem aí o bate-papo e interajam, porque à medida que vocês forem interagindo no bate-papo, vocês também vão ter os nossos próprios professores aí, né, dando dicas para vocês, bibliografia, e assim por diante, né? Bem legal. Muito obrigado aí, pessoal, que está colaborando, que está cooperando conosco, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Quanto treinamento formal eu preciso antes de começar a cumprir o princípio bíblico de aconselhar mutuamente? Nenhum. Em tese, nenhum. Você tem um grupo grande lá fora nos Estados Unidos, muito crítico do aconselhamento bíblico, né? Eu não me lembro o primeiro nome dele, Deidre, eu acho que é o primeiro nome, Bobigam, né? Eles são muito críticos do aconselhamento lá fora e criticaram muito o CCF, por exemplo, por fazer aconselhamento formal, e fizeram críticas, enfim, a outras instituições, fizeram críticas ao ACBC e tantas outras, né? Dizendo que eles não precisam de treinamento formal nenhum. Em tese, nenhum. Eu me converti, entreguei a minha vida a Cristo, o Senhor me salvou, me redimiu, eu recebi o Espírito de Deus, estudo as Escrituras, eu estou apto para orientar outro biblicamente, em tese, sim. É claro que o treinamento ele pode ser muito útil como parte da capacitação, que é a dinâmica da igreja no seu dia a dia. Então, nós vamos ensinar, nós vamos discipular, né? Eu estava lendo aqui o reverendo Wagner Zanelato falando sobre isso aqui, que ele tem um ministério de aconselhamento e discipulado lá. Nós vamos aconselhar, nós vamos discipular. O que nós vamos fazer? Nós vamos formalmente ministrar de maneira formal aquele irmão, irmã que está ali diante de nós, questões das mais básicas às mais complexas. Então, de certa maneira, num primeiro momento, não há necessidade de nenhum treinamento.
Mas existe a necessidade de um aprofundamento nas Escrituras, sim. Porque quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Agora que eu sou um homem velho, eu penso como um homem velho, eu ajo, enfim. Eu amadureço. Como eu amadureço? Grande parte desse amadurecimento vem com informação. Essa informação poderá vir de maneira informal e de maneira formal. Então, quando eu discipulo, eu posso ter os dois, o ensino formal e o ensino informal. Eu posso ministrar na minha mesa e eu posso sair com o meu discípulo. Eu posso estabelecer um padrão do que nós vamos estudar, ponto 1, ponto 2, ponto 3, enfim. Com o passar do tempo, isso ganhou uma profissionalização, né? E certamente uma profissionalização não é necessária para alguém que vai aconselhar. E isso dominou muito a igreja foi atrás de bastante treinamento para que isso acontecesse. Início do século XX nos Estados Unidos foi bastante assim, uma busca enorme de treinamento nessa área de capacitação, nessa área de psicologia pastoral, para que os pastores fossem capacitados a ministrar, enfim. E o que intimidou muito a igreja, não é? Intimidou muito a igreja, porque a igreja, de repente, olhou para aquilo e disse, espera aí, nós não podemos aconselhar, nós temos que mandar lá para fora. Na verdade, nós não precisamos sair e ir lá para fora. O Nutra é um treinamento formal. É um treinamento formal que vai oferecer ferramenta, mas o treinamento formal do Nutra poderia ser perfeitamente passado, como na dinâmica de um membro da igreja, e ele recebe tudo que o Nutra recebe em curso de um ano, ele recebe em doses ao longo da vida que ele está vivendo ali em Pedras Vivas. Ou seja, ao mesmo tempo que é formal, é parte do relacionamento de um discipulador e um discipulado e um discípulo, para que vá assimilando esse material. Nesse sentido, eu diria que existe um fator multiplicador no ensino formal. O ensino formal ele vai multiplicar o número de pessoas e mais rapidamente alcançar um número maior de pessoas melhor preparadas para fazerem o aconselhamento bíblico, com insights, como o reverendo Mauro disse aqui, né, Mauro? Há pessoas com qualificações diferentes, com áreas diferentes, alguns com mais habilidade em uma área, com discernimentos em outra, e isso é repartido. Muitas vezes o ensino formal traz essa facilidade de você oferecer esse insight que muitas vezes você não teria em outro lugar. Eu diria que isso é necessário que ele tenha uma boa base, e ele precisa ter uma boa base de estudar a Bíblia regularmente, não é? O ensino formal aí, eu vou dizer que o pastor deveria levar os seus membros a isso. Aliás, a pregação deveria levar o membro a adorar a Deus de uma tal forma que ele desejasse ler a palavra dele todo dia. Eu levaria esse indivíduo a ter uma correta interpretação bíblica e fazer os ajustes, as amarrações teológicas necessárias para ele fazer as aplicações precisas. Eu diria que ele tem que ser uma pessoa bastante bem preparada quanto a uma teologia bíblica consistente, não é? Ele deveria ter essa marca bastante grande. Enfim, isso tudo como parte desse treinamento formal que esse indivíduo vai ter ali na sua igreja. Eu diria que da igreja ele pode ter o treinamento formal e informal ao mesmo tempo. Mas quanto tempo precisa para ele aconselhar? Nenhum de treinamento formal, nenhum. Ele se converte, cada um vai no nível. Eu posso dar aqui um exemplo bem rápido. Um grande amigo meu que trabalha num determinado lugar, um pesquisador, e eu estou usando aqui a nossa coisa de um determinado lugar, enfim. E certo dia ele foi celebrado por causa de uma pesquisa que ele fez, e ele estava lá entre os seus pares e celebrando com algumas bebidas ali que estavam sendo servidas, um irmão querido, e ele tinha falado comigo da liberdade que ele tem de tomar a bebida dele preferida lá, que era o vinho, e ele disse, você aceita? Eu disse, eu gosto muito, mas eu não vou tomar. Eu tomei uma decisão na minha vida de não tomar nada alcoólico. É uma decisão minha, enfim, você não precisa concordar, é minha decisão, acabou. E ele disse, você está errado e tal. E eu disse, tá bom, eu acho que você devia não fazer isso em público, mas... E aí começamos a conversar sobre isso aí. E dois indivíduos que estão aí conversando lá, ele é um pesquisador, eu aqui do lado de cá tentando convencê-lo de que ele poderia se ver livre de abrir mão de uma liberdade para
não chocar outros, né, no ambiente em que ele estava. E ele disse, não, você está errado. Até que, nesse dia que ele celebrou, ele foi no corredor ali de onde ele estava, e uma senhora muito simples que estava cuidando de manter o ambiente limpo, bem limpo, olhou para ele e disse assim, fulano de tal, eu queria dizer para você que eu pensei que você era crente, mas você não é, porque você estava lá na roda dos escarnecedores tomando vinho com eles. Né? Ele disse, Jairo, nenhum conselho que você deu para mim foi tão bom quanto esse. Esse foi o melhor conselho que eu recebi, e daquele dia em diante, em público, eu não faço mais isso. Então, quanto de treinamento formal para fazer uma coisa dessa, não é, reverendo? Nenhum e certamente muito. As duas coisas ao mesmo tempo. Muito bom. Eu acho que essa resposta é mais ou menos assim, tanto quanto os crentes do Novo Testamento tiveram quando o apóstolo Paulo escreveu para eles que eles estavam aptos para aconselhar uns aos outros, né? Se a palavra de Deus habitava neles. Então, essa é a resposta. Às vezes nós nos preocupamos muito com a técnica e pouco com o conteúdo, e pouco com a vida. E o que eu acho interessante é que o Senhor Deus, ele nos surpreende, não é? Ele é especialista em utilizar as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Jack Miller, que foi o fundador da New Life Presbyterian Church, ali perto do CCF, ali em Glenside, ele morava com ele a sua cunhada, e ela tinha um problema mental. Ela tinha uma mente de uma criança de 5 anos de idade, e morava com eles ali, a esposa dele cuidava da irmã dela, e um dia eles estavam indo para a igreja, era um domingo de manhã, muito chuvoso, Filadélfia, Estados Unidos, quem já morou lá, e eu já morei, sabe como que é chato aquele negócio, quando começa a esfriar e a chuva, e tinha poças, não é? E ele indo para a igreja, pisou numa poça e começou a murmurar e reclamar e tal. E a cunhada dele virou para ele e disse assim, Jack, por que você está reclamando? O sol está sempre lá, ele só está encoberto pelas nuvens. O Jack disse que naquele exato momento ele foi repreendido por uma pessoa com uma deficiência mental, uma mente de 5 anos. Ele diz, eu fui aconselhado naquele exato momento a não murmurar e nem lembrar de que o sol está sempre lá. São as nuvens que muitas vezes me fazem pensar que ele não está. Então Deus tem essa habilidade. Nós precisamos lembrar dessas verdades bíblicas. Muito bom, muito bom. Sim, às vezes o conselho vem do irmão mais simples, mais humilde, né? Mas que tem sabedoria. Esse é o ponto, né? A sabedoria que traz graça, que traz muita bênção sobre a nossa vida. Alguns comentários aí, né? O professor René, né, lá de Belo Horizonte, dizendo, Colossenses 3,16, é o modo de viver da igreja, né? A igreja é uma igreja, deve ser uma igreja conselheira. Andréa Vargas está aí, né? Ser habitado pela palavra é a chave, não? Sim. Exatamente isso, né? Perfeito. Às vezes um crente novo na fé e já tem condição de fazer isso porque está ali com a palavra habitando ricamente na sua vida e pode fazer essas coisas. Muito bom. Eu quero lembrar de novo você que está aí acompanhando a live com a gente, né? Se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o comentário e assim que acabar a live, vai ali no nosso site, por favor, conheça os cursos do Andrew Jumper que estão com processo seletivo aberto e agora nós temos o nosso MDiv, o nosso mestrado, que tem a área de teologia pastoral que envolve as disciplinas de aconselhamento bíblico. Agora esse curso tem também na modalidade 100% online. Fica aí a dica, tá bom? Você está intimidado? Não, acho que eu não estou pronto para fazer um mestrado na área teológica, ok? Você pode começar pelos nossos cursos de EAD.
Nossos cursos de EAD têm hoje 5 linhas, 5 áreas nas quais você pode estudar. Se você é bem novatão, deixa eu dar aqui a dica. Começa com a teologia sistemática e segue depois para a teologia bíblica. E aí você vai ter diferentes oportunidades depois, porque nós temos 5 cursos. Nós temos sistemática bíblica, temos teologia aplicada, que envolve um pouco de aconselhamento, temos missiologia e temos também agora uma linha nova que vai começar a partir de fevereiro do ano que vem, que é exposição bíblica. Todas oportunidades para você vir estudar conosco no EAD 100% online. Fica aí o nosso convite para conhecer os nossos cursos, tá bom? Então, não deixe de fazer isso assim que acabar a nossa live. E a gente está caminhando um pouquinho para o fim, chegamos a 1 hora de bate-papo, mas ainda tem algumas perguntas aqui surgindo e a gente quer trabalhar com vocês mais um pouquinho. Quais são as qualidades fundamentais de um conselheiro bíblico? Mauro, deixa eu pegar essa parte. Antes de responder diretamente essa pergunta, eu preciso fazer 2 coisas. Na pergunta anterior, o quanto eu preciso, de fato, de treinamento formal para ser um conselheiro. De fato, tanto quanto aquilo que você encontra no Novo Testamento. Agora, para que eu seja um bom conselheiro, perfeito. Aí nós vamos analisar nessas qualidades fundamentais a necessidade que eu tenho para me tornar cada vez um conselheiro bíblico melhor, tá? Mas antes de falar sobre isso, o Lucivaldo Cardoso faz uma pergunta para nós aí agora, no nosso chat. Ele diz assim, a capacitação em outras áreas, e aí ele fala da psicanálise, por exemplo, poderia ajudar no aconselhamento bíblico? Deixa eu tentar dar esta resposta, um tanto quanto direta, da seguinte forma. Qualquer terapia secular, e a psicanálise é uma delas, ela diz o seguinte, Lucivaldo, o seu problema está fora de você. São as pessoas, é a circunstância ao redor, e a solução está dentro de você. Se ame mais, goste mais de você, se liberte. É isso que qualquer abordagem terapêutica secular vai dizer. O aconselhamento bíblico, ele diz o inverso, totalmente o inverso. O aconselhamento diz assim, o seu problema está dentro de você. É pecado, é rebeldia contra Deus, é um coração rebelde, e a sua solução está fora de você. Em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo. Então, sim, Lucivaldo, é impossível reconciliar essas 2 coisas, querido. Tá? Eu preciso ser muito claro, porque essa pergunta geralmente aparece, né? Eu posso, para melhorar, para ser um melhor conselheiro bíblico, eu posso pegar aqui uma terapia secular e casar essas coisas, unir essas coisas. É impossível unir as 2 coisas. Tá bom? Então, quando nós falamos de aconselhamento bíblico, falamos de um sistema de cuidado da alma que procede da Escritura Sagrada, é teologia na prática, para ajudar as pessoas a caminharem melhor e crescerem na graça com Cristo Jesus. Agora, quais são as qualidades fundamentais de um conselheiro bíblico? Deixa eu falar primeiro de um mau conselheiro, depois eu falo de um bom conselheiro. Um mau conselheiro, geralmente ele é agressivo, legalista, moralista, ele se preocupa apenas com o comportamento, ele não se preocupa com o coração, ele não consegue simpatizar-se com as pessoas, ele não consegue guardar segredo, ele usa como ilustração de sermão. Muitas vezes, ele não consegue ouvir, ele não tem paciência para ouvir as pessoas. Agora, deixa eu te falar de um bom conselheiro, de acordo com a Escritura Sagrada. É aquele que sustenta o cansado com a palavra de Deus, à luz de Isaías 50, versículo de número 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Foi isso que o nosso Redentor, o servo sofredor, fez. E é isso que um bom conselheiro faz. Ele sabe falar a verdade em amor.
à luz de Efésios 4, verso de número 15. Ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e daqueles que erram, à luz de Hebreus, capítulo 5, versículo de número 2 e 3. Ele é capaz de exortar e encorajar diariamente as pessoas que estão, muitas vezes, correndo o risco de serem consumidas pelo pecado, à luz de Hebreus, capítulo 3, versículo de número 13. Ele consegue ser rigoroso com o submisso, ele consegue ser paciente com o desanimado, ele consegue amparar o fraco e ser longânimo para com todos, à luz de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. E aí você vai dizer, mas quem é suficiente para essas coisas? E Paulo responderia, a nossa suficiência vem de Deus. É somente o Senhor que nos capacita. Então, as qualidades... Tem muitas pessoas sendo maus conselheiros, mas quando eu analiso os princípios bíblicos, eu posso ser um bom conselheiro nessas qualidades fundamentais. E faltaria-nos tempo, talvez o pastor Jairo vai nos ajudar nesse aspecto, mostrando o que diz 1 Timóteo, capítulo 3, por exemplo, não é? Ok, eu concordo com tudo que você falou. Eu diria para você que tem aí uma situação hoje, particularmente hoje, porque é hoje que eu estou vivendo, né? Em que nós temos dois grupos, às vezes, aquele grupo totalmente tendendo à misericórdia, à bondade, ao acolhimento, o outro grupo tendendo ao exagero, ao enfrentamento, à confrontação. O equilíbrio é sempre bem difícil, não é? Bem dentro disso que você colocou, ele sabe fazer a admoestação do pecador e o consolo do desanimado. Esse equilíbrio precisa ser mantido. Eu diria que se eu pudesse acrescentar, e você já falou tudo, eu diria que ele deveria ser uma pessoa cheia de integridade pessoal. Ele deveria ter integridade, não é ausência de erro. Integridade é a decisão de viver cada dia a semelhança de Cristo, lidando com os seus pecados, desfrutando do perdão do nosso Senhor Jesus na cruz, não é? Confessando, reconhecendo, abandonando, trilhando novos caminhos. Esse é um homem íntegro, uma mulher íntegra. Eu diria que ele precisaria ser uma pessoa piedosa. E eu tenho pensado em piedade como uma ativa, uma genuína fé em Deus alicerçada na doutrina, na sã doutrina, né? Não em qualquer doutrina, na sã doutrina, nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que se vão evidenciar aqui, e isso vai se evidenciar por devoção pessoal, uma busca com a semelhança de Cristo, fidelidade à sua palavra, dependência permeada pelo contentamento com a provisão de Deus. Um homem piedoso, uma mulher piedosa. Eu estou contente com as coisas que Deus permite que aconteçam aqui na minha vida. Uma pessoa de oração que se debruça, se despreza hoje, não é, reverendo Mauro, reverendo Valdeci? A oração é... O próprio aconselhado ele despreza, ele quer um método, ele quer uma saída, uma alternativa, ele não quer uma busca do Senhor. Então, muitas vezes, quando um aconselhamento começa, eu começo com ele com orações pausadas, né? E eu quero que ele perceba que, naquele momento, nós estamos diante daquele e da única pessoa capaz de lidar com o problema que estamos enfrentando ali. Eu diria que esse homem precisa ser um amante das Escrituras, um estudioso dela, mergulhar nas Escrituras. Então, olha só, as qualidades não são poucas, né? Ele deve ser membro de uma igreja local, né? Eu diria para você de que esse indivíduo, se ele quer ser competente, ele precisa sofrer as dores de uma igreja local. Sair de uma igreja local por causa de alguém, eu vou replicar aqui o conselho de John MacArthur, né? Se você julga que a igreja está cheia de hipócritas, por favor, venha, sempre cabe mais um, não é? Sem dúvida alguma, eu vou aprender a lidar com relacionamentos, tensões, diferenças, oposições dentro da igreja local. Isso é parte desse treinamento. Uma atitude de servo, uma atitude de imitador de Cristo, fora tudo isso que o reverendo Valdeci já disse, que eu estou batendo meu carimbo em cima dele. Eu diria que isso daí é parte da nossa dinâmica de entender quais são as qualidades
iniciais. E tem tantas outras. No Nutra, nós temos uma dinâmica quando chega nesse momento das qualidades, né? Como se testasse um homem é humilde. Então, a gente divide em grupos e um deles compartilha com o outro algo da vida dele. Ah, é difícil isso daqui, hein? Então, nesse momento, ele vai abrir o coração e vai ser aconselhado. Um momento muito especial e tem N qualidades ali que nós não estamos ventilando aqui, mas que são muito boas. Essas são... Eu estou contigo, reverendo Valdeci, eu estou contigo. Que bom. Essas são as qualidades que a gente queria ter mesmo. Eu diria, colegas, que, como já acrescentando, né, a ideia de ser um amante da Escritura, um amante da palavra de Deus, né, ser também alguém apegado ao profundo estudo da palavra de Deus e a teologia, né? Pastor Jairo citou várias vezes aqui teologia bíblica. Como é importante, né? Por exemplo, se você quer ser um bom conselheiro bíblico, e eu não me julgo bom conselheiro bíblico no sentido de que eu não sou um especializado, mas eu sou um pastor, eu tenho que aconselhar, eu tenho que falar para as pessoas, eu tenho que pregar, eu tenho que aplicar a Escritura para aconselhar, né? Você me aconselha muito bem, eu gosto de você como meu conselheiro. É meio fraquinho, mas vai lá. Mas olha só, alguém que vai tentar aconselhar e não tem uma boa visão, uma boa estrutura da antropologia bíblica, e tem uma mente secularizada, ou seja, com uma antropologia secular, o que vai acontecer? Vai dar BO, né? Vai dar problema. Então, todos os conceitos das grandes doutrinas bíblicas, né? Talvez um ponto aí para vocês, numa outra live, não hoje, por favor, porque não vai dar tempo, não é? Explorar a questão da trindade, o conhecimento da doutrina trinitária para o aconselhamento bíblico, talvez algo não muito explorado, mas que eu acredito seja importante. A necessidade, uma das abordagens que eu faço, quando gente está com problema, é dizer assim, conheça a doutrina de Cristo. A boa cristologia vai te levar, não é, a um conhecimento de você mesmo para que a Escritura seja aplicada, né? Então, são várias coisas. Só nesse aspecto, é importante lembrar o seguinte, porque alguns irmãos que estão aqui nos assistindo, eles são pastores. Muitas vezes o pastor, ele sai do seminário e ele diz assim, eu não sei aconselhar, eu não estou capacitado para aconselhar. Eu gosto de um artigo que foi escrito pelo David Powlison, quando ele diz o que um seminário pode te ajudar, no conselheiro bíblico. Lá no seminário você aprende uma teologia bíblica, lá no seminário você aprende uma antropologia bíblica, lá no seminário você aprende a Escritura Sagrada, que fala sobre o relacionamento de Deus com pessoas e fala dos dramas pessoais. Então, esse indivíduo que saiu dali do seminário, se ele fez seminário, um bom seminário e corretamente, ele sai com uma bagagem para aconselhamento além do que ele imagina. Então, é extremamente importante nisso. Em segundo lugar, todo o sistema terapêutico, todo ele, bíblico ou secular, ele está alicerçado sobre uma antropologia. Então, é importante que a pessoa tenha uma antropologia bíblica para saber lidar com esses problemas humanos, aconselhando à luz das Escrituras Sagradas, olhando para esse indivíduo não apenas como um camarada autônomo, mas criado à imagem de Deus, dependente do Senhor Deus, coram Deo. É importante que ele compreenda que o relacionamento da Trindade é o padrão de relacionamento para nós aqui na Terra, como o Senhor Jesus deixou isso claro, né? Então, essas coisas, não há como divorciar a boa teologia do aconselhamento bíblico, porque aconselhamento bíblico é teologia na prática. E é importante você se lembrar disso, porque o membro da igreja que vem, ele já conhece alguma coisa de teologia. Você pega aquilo que conhece e você aperfeiçoa isso. É muito importante esse ponto. Tá? Muito bom, gente.
Mais uma pergunta, vamos lá. Coragem. O pessoal ainda está acordado, ninguém caiu do parapeito da janela que eu saiba, então vamos para mais uma aqui. O que fazer quando o assunto do aconselhamento bíblico, aquele assunto que foi trazido por alguém pedindo conselho ao conselheiro, ao pastor, ao irmão da igreja, é um caso que deve envolver disciplina eclesiástica? Como é que a gente deve proceder? Vocês Reverendo podem Valdeci, fazer, responde aí. Rapaz, eu vocês estou podem fazer esperando você tesoura, responder, Jairo. papel e tal. É que talvez os processos de disciplina bíblica sejam um pouco diferentes da igreja para a igreja presbiteriana, né? Então, seguramente, quando existe um pecado que ele vai trazer vergonha para o nome do nosso Senhor Jesus Cristo publicamente, de alguma forma, seguramente a gente vai orientar para que haja um processo de disciplina que envolva a igreja, essa pergunta, né, eclesiástica. Quer dizer, mesmo indo uma pessoa falar com o pecador lá, já existe comigo, por exemplo, se alguém vem me advertir do meu pecado, já está num processo de disciplina eclesiástica, já existe um processo em andamento, né? Mas aí talvez os caminhos sejam diferentes, eu preferiria ouvi-lo do que talvez dizer. E aí sim interagir com o que você disser, porque eu queria que isso ficasse bem reservado a esse espaço que vocês estão desenvolvendo aqui. Olha, em uma tradição presbiteriana, como é o caso, no meu caso, né, sendo pastor presbiteriano, e da igreja local, normalmente, quando eu aconselho uma pessoa, eu digo ao meu conselho, à liderança da minha igreja, que eu estou aconselhando. Eu peço orações. Eu deixo bem claro o seguinte: em havendo necessidade, vocês serão comunicados. Com isso, o meu conselho já está me amparando e orando por mim e orando pela pessoa que eu estou aconselhando. Esse é um ponto. Eu digo sempre para o aconselhado que o que ele trabalha, o que ele fala para mim, será sigiloso, a menos que aquilo que foi revelado implique em um crime ou que desenvolva em um processo mais intenso da disciplina eclesiástica. Mas, à luz de Mateus, capítulo 18, eu entendo, da mesma forma que o pastor Jairo, que a própria confrontação já é o início de um processo de disciplina. É o 1 a 1. Se o indivíduo não aceita esta confrontação, eu convido um dos presbíteros para vir comigo e fazer essa exortação agora 2 a 1, ou 2 a 2, se for um casal, digamos assim. Em havendo resistência, nós levamos essa pessoa ao conselho da igreja. E ali, seguindo o princípio de Mateus, nós anunciamos à igreja a disciplina. Mas eu gosto sempre de me lembrar que a disciplina não começa no tribunal. A disciplina começa na exortação. A disciplina começa na confrontação. Tem algumas pessoas que elas divorciam, porque o que é aconselhamento bíblico? Aconselhamento bíblico é discipulado intenso. E o discipulado se desenvolve em uma disciplina. Então, essa disciplina, ela inicia na confrontação. Ela não inicia no tribunal. Ela não começou somente quando o indivíduo está no conselho da igreja e assim por diante. Então, esta é a maneira como eu tenho praticado e esta é a maneira como eu tenho ensinado nas aulas e nas palestras por onde eu tenho caminhado. Da mesma maneira, nós não temos o Instituto do Tribunal, não é, na nossa denominação, mas nós temos o processo de conduzir a igreja quando o assunto requer. E algumas vezes, você tocou num ponto bem interessante, que eu gosto de salientar, e você salientou bem, me pedem sigilo. Você pode guardar sigilo do que eu vou te contar? Eu digo, não, talvez não. Talvez não. É possível que o que você vá me contar eu precise tomar alguma providência. Então, se alguém vier me dizer, olha, eu tive lá um envolvimento sexual com a esposa do presbítero tal. Não, talvez eu não possa guardar. Enfim, eu quero dizer para ele de que
ele vai ter que assumir a responsabilidade pelas escolhas que ele fez. E aí é aquela nossa frase velha: você é livre para escolher o que você quer fazer, não é livre para escolher as consequências. E seguramente você terá que lidar com cada uma delas. E, nesse sentido, o aconselhamento pessoal é o começo de um processo de disciplina, muitas vezes. Porque se não houver resposta, então levamos mais um, e aí sim, diferentemente da igreja presbiteriana, que constitui um tribunal, nós levamos diretamente para a igreja e tratamos isso no nosso caso específico. E isso tem acontecido com alguma frequência na nossa igreja por alguma razão. Eu tinha um aluno, né, quando eu contava alguns casos de disciplina, eu tinha um aluno lá no Palavra da Vida que, certa vez, num dos cursos, primeiro ano, ele estava no primeiro semestre, ele chegou, ele queria ser o... Né? Então, eu contei alguns casos ali, e ele olhou e disse: puxa vida, quanta disciplina, por acaso tem crente na sua igreja, pastor? Eu disse: tem. Todos aqueles que saíram da sua igreja sem ser tratado vieram para mim, ficaram crentes e agora estão lá firmes na fé. Enfim, nunca mais fizeram pergunta nenhuma para mim sobre isso, nunca mais. Mas esse é o caminho por onde a gente andaria também, da mesma maneira que o reverendo Valdeci. E é interessante lembrar que esse aspecto da disciplina é cuidado pastoral. Se você ama as suas ovelhas, você ama o rebanho, você disciplina, da mesma forma que você ama os seus filhos e disciplina os seus filhos. Se você... E Hebreus deixa isso claro, não é apenas bastardo a que você não disciplina. E a gente vê isso, né, na teologia bíblica de maneira muito clara, né? Quando o homem pecou, e está lá em Gênesis capítulo 3, o que Deus fez? Qual é o primeiro passo da aplicação da graça de Deus? O primeiro passo é voltar ao jardim. O segundo passo é confrontar. Que é isso que fizeste? Quem te fez saber? Para que aquele aconselhado, antes de receber a penalidade, ou seja, a disciplina, que é sair do jardim, ele teve consequências, né? Foram mitigadas, é verdade, mas houve consequências. Deus agiu exatamente dessa maneira, né? Então nós temos aí caminhos, né, que estão espalhados por toda a Escritura. O pecado de Davi, né? O pecado de Davi, Deus usou o profeta para confrontar ele, até assim, levando-o a confessar por meio de uma parábola, né? E essas são situações que a gente acaba vivendo no cotidiano da igreja, no dia a dia. Colegas, pessoal aí... Esses dois exemplos que você deu, não é? Nós precisamos aprender a fazer perguntas como Deus faz, né? E temos que aprender a fazer confrontações como Natan fez, não é? Habilidade, capacidade de talvez não ser direto, mas ser direto, enfim. Excelente lembrança. Boa, excelente lembrança. Muito bom. O pessoal vai querer aí recursos. A gente já falou da Nutra, das publicações e tudo mais. Agora, deixa eu perguntar aqui para vocês. Alguém que sabe zero, assim, tecnicamente, de aconselhamento bíblico, qual o primeiro livro? Desenvolve isso aí para o pessoal um pouquinho, para a gente poder ajudar os nossos ouvintes aí nessa noite. Tá. Eu diria que um dos primeiros momentos aí, ele está presente na igreja para ouvir pregação, não é? Ele tem que sentar no banco, ouvir pregação e crescer, participar da escola dominical. A igrejas sadias costumam ter escola dominical, né? Então, ter lá um tempo de escola dominical, ele aprender um pouco quem é Deus, enfim. Nós temos alguns livros teológicos aqui que são excelentes para que ele vá descortinando um pouco sobre isso. Enfim, livros sobre aconselhamento propriamente, nós temos dois que são muito bons para falar sobre idolatria, né? Paixões do Coração, Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. São livros que vão dando para você noções teológicas que vão colocando você dentro desses quadros do aconselhamento bíblico. Enfim, eu diria que os nossos livros todos, a nossa editora só publica livro de aconselhamento bíblico ainda. Nós não temos outro foco.
Mas você tem excelentes livros. Você tem um livro de John MacArthur que alguém mencionou aqui, eu não sei agora o irmão que mencionou, Fundamentos do Aconselhamento Bíblico, alguma coisa assim, John MacArthur e Wayne Mack. Eu tenho o livro aqui atrás de mim, eu não lembro o título dele agora, mas excelente livro. São livros, a Editora Fiel tem alguns livros que são excelentes também, e um de John MacArthur que fala sobre a excelência das Escrituras. Enfim, nós temos bons livros que são capazes de fazer isso. Instrumentos nas Mãos do Redentor é um livro inicial muito bom, que eu daria, é básico, está lá na 5ª, 6ª reimpressão, exatamente pela sua praticidade, não é? Nós temos excelentes recursos hoje que poderiam ser, enfim. Ele pode fazer o Nutra, se ele quiser, é um dos. Graças a Deus, hoje, há 20 anos atrás, não. Ele pode se inscrever na BCB, ele pode fazer um treinamento na BCB. Está chegando no Brasil um movimento bem legal chamado OIC, Overseas Instruction on Biblical Counseling, instruções em aconselhamento bíblico para povos que estão do outro lado do mar. Pastor Tiago Wagner e pastor Roberto Amorim, de Goiânia, estão à frente desses movimentos, desse movimento que chegou no Brasil, e muito bom. Ele é conduzido por um homem chamado Wayne Vanderveer, um homem que é muito piedoso, muito sólido no aconselhamento, enfim. Você tem muita literatura da Peregrino, por exemplo, que tem feito muito material bom de aconselhamento bíblico. A Editora Fiel, Cultura Cristã, tem feito muito material e tem material muito bom. Eu diria que isso introduz esse indivíduo a um pensar sobre coração e não sobre comportamento, sobre ídolo e não só sobre uma mudança de hábito por si só. Enfim, eu diria que esse é um caminho inicial, primário. Eu diria que esse é um bom caminho para se seguir. Excelente. Acho que, em termos de livros, se fosse indicar, eu colocaria Instrumento nas Mãos do Redentor e o Nada Além das Escrituras. Seriam os 2 livros que eu diria. Comece por esses aí, lê esses 2. Depois você poderá ler outros mais específicos. Muito bom. Eu coloquei aí um link, né? Eu fiz uma busca lá no site da Cultura Cristã e coloquei o link aí com a série de livros que você encontra lá no nosso site, né? Vários do Paul Tripp, né? Abrigo no Temporal, Aconselhamento Bíblico depois de Jay Adams, e vários outros, né? É uma série grande de livros aí, alguns específicos, né? Como Guerra de Palavras, e livros dessa natureza, né? Que você pode encontrar, como já falamos, na Nutra. Eu não sei quem mencionou aí o box de livros de aconselhamento, né? Bem prático da Fiel, né? Já vai no 4º box, né? Temas específicos muito bacanas sobre tudo. Suicídio, sobre tudo, né? Eu vou adquirindo aí os boxes e, à medida que há necessidade, vou distribuindo esses livrinhos para os crentes que precisam aí de aprender sobre esse tema, né? Alguém citou aí para a gente o aconselhamento redentivo do nosso professor Vadislau Gomes, né? Eu falei para o Jonatas aqui, que é o meu conselheiro, né? Manda um livro aí para eu brilhar na live, né? Para eu falar, aconselhando uns aos outros, do Ed Welch. Então, temos muita coisa que você pode usar que é bom material, né? Nossa Suficiência em Cristo, de John MacArthur, da Editora Fiel. Excelente material. Muito bom. Muito bem, muito joia. É uma alegria estar junto com vocês, colegas, e poder compartilhar desse material precioso aí com o pessoal que está assistindo a nossa live.
Mais uma vez, lembrando vocês, nós estamos aqui em processo seletivo aberto de vários cursos do Underjumper. Agora temos um mestrado 100% online. Vai lá no site, confere, tá? Temos também a nossa especialização em educação cristã, também 100% online, e os nossos cursos tradicionais de EAD. Só um detalhe: quem pode fazer esses cursos? Qualquer pessoa que tenha um curso superior pode vir estudar no Underjumper, não precisa ser formado necessariamente em teologia. Fica aí, então, o nosso convite para que você acesse o nosso site e conheça sobre o tema do aconselhamento bíblico e teologia em geral. Colegas, por favor, deem aí o seu boa noite para as pessoas que nos assistem. Deixa eu falar aqui só rapidinho. Eu acho que eu deveria citar. Tem alguns irmãos em Estado do Maranhão, por exemplo, que estão fazendo um excelente curso de aconselhamento num seminário cristão evangélico do Norte, né? Um seminário que tem ali em São Luís. O CEBI, em Brasília, faz um excelente trabalho também para introduzir pessoas e fornecer treinamento. Então, eu queria deixar registrado pelo menos esses nomes ao lado dos outros que eu já tinha feito também. E tem outros nomes, e certamente eu devo estar sendo injusto com alguém aqui, não lembrando de todos eles. Mas, reverendo Mauro, reverendo Valdeci, vocês sabem, é uma alegria sempre estar com vocês, né? Um tremendo privilégio para mim. Que Deus abençoe o ministério de vocês, Deus abençoe ricamente aquilo que Deus tem dado para vocês fazerem à frente da igreja. E muito obrigado aos irmãos que tiveram a paciência de ficar conosco aqui 1h30. Que Deus os use como fiéis e competentes conselheiros bíblicos em suas igrejas. Deus abençoe tremendamente vocês. Amém, prazer participar contigo dessa live, Jairo, Mauro, e dei meus abraços aí, recomendações a Ivanice, a Denise e aos colegas que nos assistiram. Que Deus continue abençoando suas vidas. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito bom. Eu vou dar um testemunho aqui. Valdeci mandou um abraço para a Denise, e eu vou dar um testemunho aqui. Eu acho que foi a única pessoa até hoje que assistiu 100% das lives do Underjumper. Ela acompanha todos. Ela fica de castigo, coitada. Ela não pode ligar a televisão e ela presta atenção. E ela tem os votos dela também, viu? Muito bom, queridos. Muito obrigado. Amigos, pastores, colegas, irmãos em Cristo que estão aí. Uma das coisas que eu acredito seja muito importante no aconselhamento bíblico é, entender a ordem bíblica, aconselhai-vos mutuamente, e 2, ser intencional no fazê-lo. Você tem uma ordem e uma responsabilidade. Não joga a conversa fora, não. Não diga eu acho em coisas que são sérias para os seus irmãos, porque você pode complicá-los na sua vida espiritual, emocional, de muitas formas. Então, intencionalmente, ore ao Senhor. 2, comprometa-se em trazer para o seu irmão em Cristo, na igreja, o conceito, o conteúdo e a verdade da palavra de Deus. E antes de ir embora, não esquece, deixa a sua inscrição no canal, o seu joinha, o seu comentário, e muito boa noite. E a gente espera você na nossa devocional. Toda quarta-feira, 9h, temos a devocional Underjumper, tá bom? E toda segunda-feira temos as nossas lives. Você, então, é convidado a estar conosco nesse mesmo canal. Um grande abraço para todos.